Flamengo na Libertadores. Chegou como centro das atenções, candidato a protagonista, mas não passou de imagem turva. Um time que minguou a cada fase, que sofreu contra adversários frágeis e sucumbiu, até desaparecer. Sensação amarga de sair da competição, com o desempenho que teve, não com efetividade. Carência é a palavra que define. De gols, de repertório, de evolução, de respostas mais fiéis à realidade. Criou um número grande também, teve alguns detalhes importantes. A boa performance do goleiro de novo, imprecisão nossa, mas um volume muito grande que colocou. Não foi exatamente assim. Foram apenas 2 finalizações no gol. De apagão em apagão, um conjunto sem energia, apesar da conta alta para pagar. Maracanã, semana passada. Pouco depois da derrota para o Peñarol, Tite encheu a boca de certeza e apostou alto. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Montevidéu, ontem, a cobrança chegou. Promessa, não foi. Projetei, sim. Trouxe responsabilidade para mim, sim. Queria que fizesse, sim. Era para fazer gol, sim. Tudo isso. A necessidade de vitória era um fardo. E o Peñarol deixou tudo mais difícil. Mesma postura do jogo no Rio. Fechar bem a área e o meio-campo para impedir a criação rubro-negra. O Flamengo quase rompeu o ferrolho. Alexandro e Gerson se entenderam bem no primeiro minuto. A cabeçada do Gonçalo Plata parou em Aguerre. O lado esquerdo era o melhor caminho. Bruno Henrique escapou algumas vezes por ali. Faltava gente na área. Titular no lugar de Pulgar, Léo Ortiz errou um passe simples e armou o contra-ataque adversário. Presente nos pés do Léo Fernandes. Léo Fernandes incrementa a jogada, cruza a linha, entra no campo do Flamengo com ela dominada, empurrado por trás. Léo Fernandes cobrou a falta com perigo, Rossi defendeu. Ter a bola era a vantagem da equipe do Tite, ora na base do toque, ora com lançamentos longos. Nesse, Bruno Henrique ajeitou no peito e Gerson não passou pelo goleiro. A arbitragem marcou o impedimento. Um time pobre de inspiração. Por isso se espera tanto de Arrascaeta e De La Cruz. Eles podem mais, muito mais que uma dividida e um chute fraco e quase sem direção. Novo Comfort. O único com 10 de... Reduz as marcas escurecidas em 2 semanas. Novo Sérum Corporal Dove. 48 horas de hidratação regenerativa. Errar menos é necessidade básica do Flamengo. Mesmo quando acertou, não conseguiu ser perfeito. Plata perdeu ótima chance após Bruno Henrique escorar. Chutar. Verbo difícil para esse time conjugar. O segundo tempo começou muito parecido com o primeiro, lá pelo lado esquerdo. Ortiz encontrou Bruno Henrique, o cruzamento acabou afastado por Aguerre. Recuperado de lesão e outra vez relacionado, Gabigol entrou aos 13 do segundo tempo. Tite também colocou Wesley no lugar do Varela. Mas foi com Bruno Henrique que a equipe chegou. Cabeçada para fora. E ela sai à direita do goleiro Aguerre. O Flamengo custou a se organizar e o Peñarol cresceu. Com ansiedade e imprecisão, Rossi errou na saída de bola. Recuperação rápida dos carboneiros. Garcia achou um chute perigoso. À direita do Rossi! Assustou! Controle não faltou, mas não foi possível ferir o adversário. Tite fez mais mexidas, entre elas Davi Luiz. A ideia era usar o zagueiro como volante centroavante, mesmo com Carlinhos no banco. O momento do Carlinhos não é bom. Corta para a entrevista do Tite 12 dias atrás. Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro. Carlinhos decisivo contra a Vitória. Dos 6 toques na bola que deu durante 37 minutos em campo, esse foi o melhor momento de Gabigol. Provavelmente o último jogo do atacante na Libertadores com a camisa do Flamengo. Segue a seca. Agora são 6 jogos sem derrotar o Peñarol na competição. Vai lá, Rossi, como se fosse atacante. Briga pela posse da bola. O juiz apita. E o Flamengo está fora da Libertadores da América. A eliminação na Libertadores escancara a realidade do Flamengo. Com a queda e a falta de conexão com o Campeonato Brasileiro,
A Copa do Brasil é o título mais viável. Sobre Tite, ainda mais instabilidade. Persistência, trabalho, sem promessa. Busca uma situação de que ela seja melhor para dar ao torcedor a alegria também. Prometer assim que a gente vai brigar, não é para prometer. A gente tem a obrigação de ir para frente, de competir agora no Brasileiro, de competir na Copa do Brasil e chegar o mais na frente possível. Ontem a sensação foi de inveja da festa alheia. O Flamengo sai de cena da Libertadores, em que praticamente não... Salve torcedor, salve torcedora! Uma vez Flamengo TV na área. E depois da eliminação vexatória do Flamengo na Taça Libertadores da América contra o Peñarol, eu acho que é importante o torcedor esfriar a cabeça depois da ressaca de ontem e pensar, tentar analisar friamente, né, com calma, motivos para a eliminação do time, que são motivos que não passam apenas por esses 2 jogos, mas eles já estão presentes desde o início da competição, né? E aí o que a gente pode dizer? Um dos primeiros motivos é que foi aquele empate com 1 a mais, né? Flamengo, que fez o Flamengo se classificar como segundo no grupo e aí acabou decidindo fora de casa, né? Porque o Flamengo fez 2 pontos a menos do que os uruguaios na fase de grupo. Esses 2 pontos foram justamente aqueles que o rubro-negro entregou de bandeja logo na estreia contra o Milionários em Bogotá, porque o Flamengo vencia de 1 a 0, tinha um jogador a mais em campo, mas cedeu o empate. Outro ponto importante que nós não podemos esquecer foi quando o Tite poupou jogadores contra o Bolívar, né? O Tite e a comissão técnica optaram por rodar o time e poupar 5 titulares contra o Bolívar lá na altitude de La Paz. Os laterais Varela e Ayrton Lucas, o Pulgar e o Arrascaeta no meio e o Pedro no ataque. Não é raro poupar jogadores lá em cima. Acontece que o Flamengo já tinha tropeçado na estreia e aí a derrota de 2 a 1 pesou por uma campanha ruim. Um outro aspecto também foi a demora na janela, que o Flamengo acabou contratando 4 jogadores na janela do segundo semestre, que foram o Alcaraz, Michael, Plata e o Alexandro. Mas só fez essas contratações depois daquelas lesões no elenco, e aí esses reforços só chegaram no final da janela, que ficou aberta de 10 de julho até 2 de setembro. O Michael, que foi o primeiro contratado, foi só em 22 de agosto, e o Plata, 8 dias depois. Então o Tite teve pouco tempo para entrosar essas caras novas. Foi um erro. Sem contar a falta também de um substituto para o Pedro, porque internamente no futebol havia o desejo de fazer uma aposta como o Corinthians fez no Memphis Depay, mas a decisão da diretoria foi de não dar esse passo, e o Flamengo sem Pedro ficou a ver navios com Gabigol e Carlinhos, ou seja, sem ninguém. Um outro ponto, a mudança contra o Peñarol no primeiro jogo, porque o Flamengo, mesmo sem Pedro, estava tendo algumas atuações boas, né, em sequência, como contra o Bahia na Copa do Brasil e depois amassando o Vasco no Brasileirão, apesar do empate. Mas aí no jogo de ida contra o Peñarol no Maracanã, o Tite decide fazer o quê? Ele conta com a volta do De La Cruz, mas saca o Léo Ortiz, que vinha sendo um destaque no time, jogando improvisado como volante. A equipe sentiu a falta de ritmo do De La Cruz, né, que entrou muito mal, e o time acabou perdendo de 1 a 0 com o Pulgar vaiado. Outro aspecto, a falta de repertório ofensivo, porque nesse jogo de volta o Tite tentou corrigir o erro e colocou o Léo Ortiz no lugar do Pulgar. O time jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo faltou um repertório, principalmente no segundo tempo, faltou um repertório ofensivo para furar a retranca do Peñarol. Foram 11 finalizações, sendo que apenas 2 no alvo, sem contar que o Flamengo morreu com uma carta, né, na mesa, que foi o Alcaraz, que é um jogador que é um chuta-chuta de fora da área, e ele nem entrou. Então, isso não foi um problema só desse jogo, porque desde a lesão do Pedro, o Flamengo tem muita dificuldade de fazer gol. Em 5 partidas fez só 4 gols, sendo que 2 desses 4 gols foram com o time reserva na derrota de 3 a 2 para o Grêmio. E um outro ponto também são os craques em baixa, né?
Porque o problema não é só a ausência do Pedro. O Arrascaeta, a gente está chamando ele de arrasta, né? O Arrasca virou arrasta. O De La Cruz, que chegou para ser solução, talvez esteja sentindo o calendário brasileiro e caiu muito de ritmo. E o Bruno Henrique e o Gabigol não são nem sombra do que eles eram em 2019, embora o Bruno Henrique ainda renda razoavelmente, mas o Gabigol não rende nada, né? E mesmo rendendo razoavelmente, o Bruno Henrique só voltou a ser titular depois da lesão do Cebolinha. Então, eu acho que é o seguinte, o técnico tem muita responsabilidade nessa eliminação, sim, mas ela também precisa ser dividida com os jogadores, que estão derrubando um técnico atrás do outro e nunca são responsabilizados pela torcida. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Um forte abraço a todos e todas.